Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson, sou doutor em economia e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial aplicada à nossa própria área, a economia, abordando então teoria e prática de modelos supervisionados para análise de dados econômicos. E deixei aqui para vocês, pessoal, as principais referências, ok? E lembrando que no final vai ter a bibliografia completa. Então vamos lá! A primeira coisa, então, esses daqui vão ser os tópicos que a gente vai abordar, começando pela introdução ao conteúdo, trazendo logo na sequência as categorias, a taxonomia dos modelos, depois os tipos de modelos que temos e as suas aplicações diretamente na economia, e vamos falar em específico sobre os modelos de aprendizado supervisionado. Na sequência já vamos para a conclusão e os próximos passos. E eu vou deixar também um exercício prático para vocês. A primeira coisa, o que é a IA? Por que os economistas hoje precisam conhecer a IA? E qual que é a relação que esses modelos de inteligência artificial, de machine learning, têm com a nossa área de econometria, de estatística? Como que funciona? Elas se rivalizam? Elas se complementam? É isso que a gente vai abordar nessa introdução. Começando então, de acordo com o McCarthy, 2007, a inteligência artificial é o campo da ciência e engenharia dedicado à criação de máquinas e programas capazes de desempenhar funções inteligentes. E para nós economistas, portanto, ela permite analisar grandes volumes de dados, capturar relações não lineares, que isso é bem importante, né? E melhorar previsões e decisões em áreas como inflação, crédito, risco e política econômica. Além disso, Russell e o Norvig, no seu trabalho de 2010, destacam que a inteligência artificial, dentro do contexto econômico, aprofunda as bases da teoria da decisão, ao estudar como que os agentes, sejam humanos ou artificiais, podem agir racionalmente sob incerteza, interagir estrategicamente e otimizar resultados em ambientes complexos e dinâmicos. Por fim, enquanto a econometria busca explicar causas com bases na teoria, a IA aprende padrões complexos para prever com precisão. Juntas, então, elas unem interpretação e predição, o que acaba fortalecendo, né, pessoal, a nossa análise econômica. Deixei aqui para vocês, então, com base no livro do Ertel, de 2017, tá? Um quadro aí com uma breve história, né? Das áreas de inteligência artificial, com destaque para o Turing, que o pessoal sempre comenta muito a respeito do teste de Turing, né? E até chegando mais perto dos dias de hoje, ok? Lembrando, né, pessoal, 2017, então tem uma certa defasagem, já teve bastante coisa desenvolvida posteriormente. Continuando então, e como que a inteligência artificial funciona? Basicamente, tá, gente? A gente começa com a coleta de dados, processamento, extração das features, das características, né? Que a gente acredita que define a nossa target, ou o alvo, quando ele existe, quando há o rótulo. Na sequência, o passo 4, treinamento do modelo. Na sequência, depois já testa e valida esses modelos, implementa e, dando tudo certo, vamos aprimorar e fazer o constante melhoramento desse modelo implementado. Deixei também o passo a passo aqui para vocês, com base no livro do Harrison, de 2020, de um processo de Machine Learning, um fluxo de trabalho comum no Machine Learning. Lembrando que é importante observar que o conceito de inteligência artificial é diferente do aprendizado de máquina, ou Machine Learning, sendo o segundo apenas uma sub-área do primeiro. Aprendizado de máquina, uma sub-área da inteligência artificial. Para ficar mais simples, vamos observar a classificação dos modelos. A taxonomia dos modelos, então. Vamos começar. A gente começa com uma macro área, né, gente? Ó, dá para ver? Ok. Diversos círculos, conforme a gente vai... os círculos de dentro, eles compõem as áreas dos círculos de fora. Começamos com uma macro área de inteligência artificial. Caímos na sequência em modelos de machine learning, redes neurais, aprendizado profundo e a IA generativa. Para ficar mais simples isso daqui e para a gente entender melhor como aplicar isso para os nossos tipos de dados na economia,
Vamos ver esse outro formato aqui, pessoal, ó, onde observamos que inteligência artificial é ligada com diversas áreas, né? Grandes áreas, como sistemas de automação, robótica, computação cognitiva, sistemas de planejamento, processamento de linguagem natural e o machine learning. O que acontece, pessoal? Normalmente, já para dar um pequeno adiantamento, um pequeno spoiler, vamos entrar aqui dentro em específico do machine learning que é mais voltado para os tipos de dados que nós temos na economia, tá? Então vamos lá, começamos com inteligência artificial, grandes áreas que estão ligadas à inteligência artificial e vamos para o aprendizado de máquina, uma dessas áreas. Dentro do machine learning, o aprendizado de máquinas, nós temos algumas categorias, como o aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Deu para entender o que a gente está fazendo? Estamos abrindo, né? Inteligência artificial, machine learning. Dentro do machine learning, supervisionado, não supervisionado e reforço. Dentro de cada um desses, a gente tem o quê? Não supervisionado, modelos de classificação e de regressão. Aprendizado por reforço, alguns exemplos de onde dá para ser aplicado, como, por exemplo, decisões em tempo real, navegação automática, produção de inteligência artificial para jogos. Aprendizado não supervisionado, onde a gente tem por agrupamento e redução de dimensionalidades, as grandes áreas, dentro do não supervisionado. Beleza, pessoal? Deu para entender, né? Saímos da macro área, entramos no machine learning e caímos nessas três áreas. Então vamos mais para dentro então. Logo na sequência, trazendo dentro de cada uma dessas áreas de machine learning, temos os supervisionados, alguns modelos, ok? Modelos que são aplicados diretamente nos dados, tanto para classificação quanto para regressão. Nos não supervisionados, deixei aqui outros, eu não, né, pessoal? Eu só peguei aqui, ó, dos autores lá do End e coloquei aqui para vocês, tá? Assim como a referência tá lá no final, eu vou deixar também. Os modelos não supervisionados, alguns exemplos, e o aprendizado por reforço. Aqui é um exemplo simples, onde mostra mais ou menos para vocês o que significa o aprendizado de máquina, com algum exemplo bem simples, para complementar a ideia. É importante destacar, então, que a aplicação de modelos de inteligência artificial ela abrange diversas áreas, como saúde, educação, marketing, agricultura, política pública, economia e finanças, apoiando tarefas de previsão, classificação e análise de padrões complexos. É bastante coisa, né? Para isso, os modelos e técnicas variam conforme o formato e a estrutura dos dados utilizados, que podem incluir dados sequenciais, tabulares, textos, imagens, vídeos e áudios, cada um exigindo abordagens específicas de aprendizado e processamento. Portanto, e na economia, quais são os modelos mais utilizados? Basicamente, então, trazendo em específico para a nossa área de economia, os modelos mais utilizados são os supervisionados, não supervisionados, aprendizado por reforço e de linguagem, de processamento de linguagem natural. Ok, esse daqui são basicamente as áreas que a gente usa dentro da inteligência artificial, sendo que os supervisionados usam dados rotulados para prever os resultados conhecidos. Pessoal, isso significa que ele traz o Y para nós. Dentro lá, como se fosse a gente estimando uma equação do nosso, onde a gente tem o nosso Y como variável dependente e o nosso X como independente. E aqui no supervisionado ele traz o nosso Y, o rótulo é isso, ele traz o nosso Y lá junto do nosso X. Por exemplo, para previsão de inflação, classificação de risco de crédito, previsão de preços de bens e ativos, que é o mais comum, é o mais simples da gente trazer para a nossa área, que se assemelha mais com os modelos que a gente está acostumado dentro da econometria. Na sequência, temos os não supervisionados. Identificam padrões ou agrupamentos sem rótulos prévios. E esse tipo de modelo também é interessante. Dá para ser usado, inclusive, para a geração de dados sintéticos e etc. Qual que é a diferença deles para o supervisionado? O não supervisionado ele não tem esse Y. Para nós é como se a gente desse só um conjunto de variáveis explicativas para tentar definir um valor para o nosso objetivo.
E a opção 3 é sobre os modelos de aprendizado por reforço, onde, por tentativa e erro, eles aprendem, otimizam seus parâmetros por meio de maximização de recompensas. Onde que dá para ser aplicado? Alocação dinâmica de portfólios, precificação adaptativa e trading automatizado. E por último, os modelos de linguagem, que eles compreendem e geram textos em linguagem natural. E onde que dá para ser aplicado isso, pessoal? Aí já é um pouco mais diferente da aplicação tradicional quantitativa que a gente tem na economia, mas temos exemplos de aplicações em análise de sentimento, de notícias econômicas, leitura automática de relatórios, sumarização de discursos do Banco Central e etc., onde a gente usa esses modelos de linguagem natural, por exemplo, para poder classificar. Por exemplo, assim que sai uma ata do Copom ou então um anúncio do presidente do Banco Central, dá para treinar um modelo para tentar classificar, por exemplo, se esse anúncio foi um anúncio otimista ou pessimista, se de acordo com o volume de posts em rede social, o mercado ele tende a ser mais favorável para uma posição hoje ou não, e assim por diante. Então esses modelos também dá para ser aplicado dentro de um contexto específico na nossa área de economia. Outra aplicação e integração, pessoal, é a integração das IAs, de IAs nos negócios, né? São aplicações bem práticas que tendem ao quê? A otimizar os resultados da empresa, os resultados financeiros, a otimizar o lucro, né? As empresas utilizam, então, múltiplas IAs conectadas de linguagem, visão computacional, voz e análise preditiva, trabalhando em conjunto para analisar dados, otimizar processos e tomar decisões autônomas sobre restrições econômicas e operacionais. Ou seja, pessoal, a gente pega lá aqueles vários tipos de inteligência artificial, desde detecção de imagem, desde análise preditiva, unimos todas elas, por exemplo, jogamos em um modelo de linguagem, ele faz a análise para nós desses dados brutos e repassa. Ele tem acesso a esses dados e pode, por exemplo, assim, eu faço alguma pergunta, por exemplo, e ele já me dá a resposta a respeito de algo específico. Por exemplo, quando que tal cliente vai vai comprar novamente? Qual que é a previsão de venda para tal vendedor esse mês? E ele vai, faz o cálculo, dá a resposta, análise, etc. Beleza? Isso daí é a integração de IA dentro de um processo produtivo. O objetivo, então, é criar sistemas inteligentes integrados, capazes de analisar dados, aprender continuamente e decidir com autonomia. Relembrando, então, vimos conceito básico de inteligência artificial, economia, como que isso é aplicado na economia, quais são os modelos, como que essas áreas, partindo de uma macro área, de uma grande área, como que a gente chega nos modelos específicos que podem ser aplicados dentro da nossa ciência econômica. E dentro desses modelos, vimos que os supervisionados, não supervisionados, aprendizado por reforço e de linguagem, são os que dão para ser mais adaptados de modo direto. Sendo assim, dada a extensão dos assuntos, vamos por partes e aprofundar em específico no tópico. Modelo supervisionado. E eu vou deixar para vocês aqui um modelinho, o Random Forest. Beleza, gente? Que é só um daqueles ali, ó. Desse daqui. Beleza? Pra gente treinar, né? E fica como recomendação a continuidade do assunto. Aí depois eu continuo isso daqui. Aprendizado supervisionado, então. Quando utilizar? Quando temos uma resposta correta para aprender. Um rótulo, o nosso y, a nossa variável dependente. Beleza? Conceitos centrais, então. As variáveis dependente e independente. A nossa target, as features, as características. O alvo e as características. Exemplos econômicos. Prever a inflação do próximo mês, estimar o preço dos bens, prever se um cliente irá pagar empréstimo, etc. Modelos comuns. Regressão linear. Deixei isso daqui, viu, pessoal? Porque é para a gente lembrar lá da econometria, né? Mas esses modelos são muito simples, né? Regressão linear, regressão logística, são modelos que a gente usa de benchmark, né? De base para comparar com os mais avançados. Aí árvore de decisão, também um outro modelo relativamente simples, já mais voltado para a ideia da inteligência artificial. Na regressão, o modelo prevê, então, valores contínuos. Aí a diferença da regressão e classificação. Tá? Depois eu vou comentar sobre isso. A equação do modelo aqui, de acordo com os autores. Mas o que é importante aqui, pessoal, a gente observar que pelo Random Forest podemos então estimar tanto via regressão quanto classificação. O que elas mudam?
elas mudam de acordo com... Elas mudam o resultado aqui, né? Onde a primeira ela é feita pela média dos resultados das árvores, da previsão final. A previsão final dá pelo resultado da média das árvores. E os modelos de classificação se dá pelo voto majoritário. Basicamente, pessoal, quando que a gente usa regressão ou classificação? Regressão a gente usa com dados contínuos. Quero saber o preço de alguma coisa dadas as características daquele item. Aí eu quero saber o preço. Aí o preço pode ser 1, 1,50, 10, 20, 30, 100, 1000. Ou seja, são valores contínuos, né? Quero saber se o preço de tal coisa é caro ou barato. Quero saber se tal item é bom ou ruim. Quero saber se o indivíduo está empregado ou não, dadas as características, dado a quantidade de anos estudado, dada a idade, experiência, se é casado, se tem filho, etc. Quero saber se, dadas essas características, a probabilidade do indivíduo estar lá, ou se o indivíduo está empregado ou não. Isso daí é modelo de classificação, beleza? Variáveis discretas, classificação. Variáveis contínuas, regressão. Certo, pessoal? Uma das vantagens, uma das coisas interessantes que tem é um modo bem simples do Random Forest de mostrar para nós a importância, de acordo com o modelo e os dados, o conjunto de dados, etc., a importância de cada uma das variáveis das nossas features, dos nossos x, no y, na nossa variável alvo. Ok? Aqui eu deixei para vocês como que ele faz essa ponderação de como que uma variável interfere na outra. Mas isso não é muito comum, tá? Dentro dos modelos de inteligência artificial. Aqui como que funciona o diagrama do Random Forest, de acordo com o Andrade. E para concluir, a inteligência artificial é uma área ampla e auxilia a análise econômica ao lidar com grandes volumes de dados e relações não lineares. Enquanto a econometria busca explicar relações entre as variáveis, muitas vezes de natureza causal, a inteligência artificial enfatiza predição e adaptação. A combinação de ambas fortalece a análise e a decisão econômica. Pessoal, desculpa aqui, mas só para eu voltar num detalhe. Em relação ao aprendizado profundo, beleza? O Deep Learning. Por exemplo, vamos usar as redes neurais. Dentro do aprendizado profundo, os Deep Learning, os modelos RNN, LSTM, etc. O que muda só em relação aos tradicionais? Aqui a gente insere, ao invés de ser um vetor linha, a gente insere um vetor inteiro de coluna e linha para determinar o y. É como se fosse, ao invés da gente pegar só as variáveis explicativas em um período, por exemplo, a gente pega dos últimos 5 períodos e de todas elas. Aí, ou seja, pega como se fosse uma matriz inteira, um vetor, uma matriz inteira para prever um único rótulo, um único valor. Ok? É basicamente, um pouco mais do que isso, tá, pessoal? Mas só para a gente situar aqui e não deixar no vácuo. E eu não deixar isso daí sem comentar o aprendizado profundo. Depois a gente entra melhor nesse assunto, em uma próxima aula e tal, para não ficar muito cansativo. Sendo assim, a economia pode integrar diferentes modelos, né, como supervisionados, não supervisionados, reforço e linguagem, para previsão, classificação e otimização de decisões. É importante reconhecer que os modelos de inteligência artificial dependem da qualidade dos dados, podem gerar vieses, têm menor transparência que os métodos econométricos. Aquela ideia, né, pessoal, de que muitas vezes os modelos de inteligência artificial, machine learning, eles são meio que caixas pretas. A gente não consegue entender ao certo como são as relações das variáveis e de que jeito que elas impactam. Diferente da econometria, que tem justamente o objetivo de entender essa relação entre variáveis, né? E hoje exige um alto poder computacional, que isso também é bem complexo. Próximos passos, então: explorar exercícios práticos com datasets econômicos, aprofundar o estudo em mais modelos supervisionados, estudar e aplicar modelos não supervisionados por reforço de linguagem. Aqui, aprofundar e estudar o estudo em mais modelos supervisionados.
Pessoal, aprofunda lá naqueles modelos supervisionados normal e depois dos modelos mais simples, cai no Deep Learning, ok? Para economia é importante o aprendizado profundo, que dá para aplicar bastante. Estudar e aplicar modelos não supervisionados por reforço de linguagem e os pacotes no Python. Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras e ativar a GPU para rodar os modelos. Portanto, agora vou mostrar para vocês um exercício, tá? Usando o Random Forest, uma base de dados direto do Scikit-learn, lá do pacote, do Python, que eu vou apresentar também. E o objetivo, então, do exercício vai ser prever o valor médio das casas na Califórnia usando aprendizado supervisionado. Na Califórnia, porque são os dados que tem disponível lá dentro do pacote, tá, pessoal? Deixei as etapas, uma pequena introduçãozinha ali, ó, do que significa, né, a normalização, do que foi feito, as referências bibliográficas que foram usadas aqui na apresentação, beleza? Primeira página, a segunda página. E é isso aí, pessoal. A gente encerra então agora essa parte introdutória teórica e vamos direto para o exercício. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito extenso, mas é só vocês clicarem aí no próximo vídeo do exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, porque ajuda bastante. Ok? Bons estudos a todos e até o exercício.